Tá bom. Estava conversando com o pastor mais um pouco aqui antes de começar, falando sobre... Eu fiz uma pesquisa que antigamente os sermões eram pregados fazendo uma leitura de um texto. Então, se eu não conseguir me expressar muito bem, eu leio e vocês vão conseguir entender aqui, vai ser pelo Espírito mesmo. Vamos lá. Como o pastor falou, o nosso tema é a batalha contra o mundo. Nós já estudamos aqui, já vemos aqui com o pastor sobre a nossa regeneração, que o homem regenerado, ele caminha até a glorificação, e esse caminho se chama a santificação. A santificação é um processo. Nós aprendemos também que nós devemos orar e pedir que o reino de Deus venha sobre nós, e que também devemos nos dedicar a viver esse reino em atitude aqui. E hoje o estudo vai ser sobre a batalha contra o mundo. Nós vamos ler agora Romanos 12, 2. Não. 1 e 2. 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler, os irmãos com reverência me acompanhem. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, no estudo que eu estive fazendo, Martinho Lutero ele fala sobre uma batalha tripla da vida cristã contra o mundo, a carne e o diabo. E nós sabemos como é terrível lutar contra o mundo, lutar contra a nossa carne, lutar contra Satanás. Mas nós devemos agradar e nós buscamos agradar um Deus de justiça. E para agradar a esse Deus, nós temos que lutar contra esse mundo. Nós temos que caminhar contra esse mundo. E parte do processo de santificação é lutar. E se nós estivermos realmente crescendo, triunfar contra esses três inimigos. E nós vamos estudar o primeiro deles, que é o mundo, nesse estudo de hoje. E de qual mundo nós estamos falando? Então, nós vivemos neste mundo, nós somos parte deste mundo. Mas este mundo é o nosso campo de batalha. Mas qual mundo nós estamos falando? Nas Escrituras, no Evangelho de João, a palavra mundo ela é citada várias vezes, dependendo do contexto, de formas diferentes. E é isso que eu quero que vocês tentem acompanhar comigo aqui. Vamos abrir em João 17, 5. João 17, 5 diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui nós vemos, nesse versículo, o mundo como criação de Deus. E a criação de Deus, ela não é nossa inimiga, não é sobre este mundo que nós vamos falar aqui hoje. Em João 16, 21, diz assim: A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. A questão deste versículo são os habitantes do mundo, a humanidade. Mas ele está falando sobre o neném vir ao mundo. Não necessariamente o mundo como criação, porque ele foi gerado nesse mundo, mas ele vir ao mundo, vir aos braços da humanidade, aos braços de sua mãe. E em João 7, 4, diz assim: Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que vocês
que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Neste versículo, nós vemos a palavra mundo tendo um significado de popular, de a todo mundo. Mostre-se a todo mundo. E em João 3,19, diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A humanidade é alienada de Deus, é o que esse versículo quer dizer. A humanidade cega ao Evangelho, porque pelas coisas más, por sermos maus, por sermos criaturas deformadas. É esse sentido que o versículo de João 3,19 diz. E em João 3,16 a 17 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Neste versículo, e no versículo 4 também, João 4, 42 também diz, João 4, 42, e disse à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Neste versículo, nós não entendemos o mundo como popular, como todo mundo, generalizando. Nós entendemos que Cristo veio não para uma classe específica, mas sim para, não apenas para judeus ou pessoas instruídas no Evangelho, mas pessoas pouco instruídas no Evangelho. Não para reis, somente reis, pessoas ricas, mas também para pobres. Deus veio para viúvas, veio para prostitutas. Assim, não quer dizer o mundo como popular, o mundo como todo ele, mas sem uma distinção de povos, de raças, de classes sociais. E, por último, João 7,7 diz assim: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de o que ele faz é mal. Esse versículo também fala sobre a humanidade alienada, mas não só a humanidade alienada, uma humanidade alienada que é hostil a Deus, ao Evangelho, e é contra esse Evangelho, é contra, não apenas mergulhada no pecado, mas também contra o Evangelho de Cristo, contra os cristãos, contra o próprio Cristo. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre este mundo. A humanidade alienada, mergulhada no pecado e que precisa da salvação. Nós não podemos nos conformar com este mundo, a palavra mundo neste contexto, não a criação, mas sim a humanidade que vai contra a nossa fé, que vai contra as práticas humanas que vão contra a nossa fé, este mundo. É este mundo que nós devemos pregar o Evangelho, é este mundo que sabe mais é o príncipe. Esse mundo, ele é sedutor. Esse mundo procura nos atrair, procura a nossa atenção, a nossa devoção e, por consequência, ele obscurece a nossa visão do céu. O mundo nos agrada, o mundo nos atrai, o mundo ele nos cega. E é lamentável, porque nos agradar com as coisas do mundo é ir contra a nossa fé. E o que mais me dói dizer é que constantemente muitos de nós, eu incluo nisso, procuramos nos agradar e também agradar ao mundo.
O mundo nos agrada, o mundo nos satisfaz muitas das vezes, e nós também procuramos muitas das vezes satisfazer o mundo, procuramos agradá-lo. E isso é lamentável, porque é um conflito muito grande. Agradar o mundo não significa agradar a Deus, e isso é contra o que nós cremos, é contra a nossa fé. E o chamado que nós recebemos de Deus é esse: não vos conformeis com este século, com este mundo. É o que lemos em Romanos 12:2. Mas o mundo, ele quer que sejamos parceiros. Ele nos pressiona por meio de amizades e inúmeras coisas. Lembra de quando a gente... Vou falar que parece contar a história, né? Porque eu sou muito novinha. Mas lembra de quando a maioria era adolescente e tinha aquela ansiedade, sabe? Aquela autoestima, aquele amor próprio para conseguir popularidade, ser popular no meio dos amigos. E isso é uma coisa que acaba na adolescência, né? Ou não? Será que acaba na adolescência? É muito triste afirmar isso, mas muitos de nós, e eu me incluo nisso, muitas das vezes queremos ser aceitos, queremos a popularidade, queremos fazer parte, ser incluídos no mundo. Nós, muitas das vezes, não queremos ser os diferentões, os diferentes, mas precisamos fazer diferença, precisamos ser sal, precisamos ser luz. E quando deixamos de fazer isso, quando não seguimos o padrão de ser contra, de remar contra a maré deste mundo, nós pagamos um preço muito alto. E quando pagamos esse preço muito alto, entra numa questão que o pastor sempre fala aqui e que é muito séria, é a questão da eternidade. Uma vida eterna com Cristo e uma vida eterna sem Cristo. É muito, muito importante estudarmos e sempre enfatizarmos a importância de sermos transformados e andarmos na contramão do mundo, porque é a eternidade das nossas vidas. Nós precisamos entender e sermos instruídos no Evangelho de Cristo para não nos amoldar a este mundo. Quando nós nos amoldamos a este mundo, nós perdemos e deixamos valores cristãos que são fundamentais. Nós negamos a Deus, somos infiéis, somos passivos quando nos conformamos e adotamos as ideologias deste mundo. Isso significa conformar. É isso que Paulo diz em Romanos. Conformar com esse mundo significa ceder, significa ser passivo, significa não transformar o mundo. E o Espírito de Deus, ele nos ajuda, sabe? Quando realmente estamos cheios do Espírito, o Espírito Santo nos ajuda a lutar esta batalha. E é isso que eu quero enfatizar aqui neste estudo. Em cada época da história da humanidade, há uma ênfase diferente do espírito da época. A ênfase da nossa época é o secularismo. Pouca atenção é dada nas coisas do alto e muita atenção é dada nas coisas deste mundo. O agora, o aqui, o agora é sempre mais importante. A eternidade, a esperança da eternidade, o céu é pouco levado em conta, a não ser por alguns instantes à beira de uma sepultura, em um velório, mas o importante é viver o momento, o importante é o agora, o importante
é o prazer, o importante é satisfazer a carne, o importante é o homem em primeiro lugar, o egocentrismo. E nós precisamos negar isso todos os dias. É uma batalha constante, é uma batalha gradativa através da santificação. A santificação é um processo e essa batalha também o resultado é um processo e precisamos estar cheios do Espírito para conseguir, porque com as nossas forças nós não conseguimos. Somos inclinados para o pecado, cantamos louvores aqui. Se olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas pelo Espírito nós temos força para batalhar. A carne não é uma desculpa, não pode ser uma desculpa, porque precisamos viver pelo Espírito. Então precisamos nos inconformar com este mundo. E essa coisa do espírito secular da época não é uma coisa nova, sabe? Desde a época de Cristo, Jesus aqui na Terra, ele já enfatizava com seus discípulos, falando, olhem para as coisas do alto, pense no presente, pense no futuro, não olhem para o agora, olhem para a eternidade. E em Mateus 6,19 ele diz, ajuntai tesouros no céu. Ele quer que examinemos a nossa realidade à luz da eternidade. Quer que nós vivamos e enxerguemos este mundo com os olhos de Cristo. Precisamos olhar com os olhos de Cristo. Precisamos ter a esperança na glória, porque se tivermos a esperança neste mundo, estamos fadados a ceder a ele. Estamos fadados a ceder às vontades da nossa carne. Em Mateus 16:26 diz, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz em Mateus 16:26. O mundo ou a alma? Eu me perguntei, o que eu prefiro? Eu prefiro a minha alma com Cristo. Mas o que as minhas atitudes têm preferido? O Guilherme colocou, acho que no grupo, essa semana, uma imagem que dizia, se você fosse acusado de ser cristão, você teria motivos suficientes para ser condenado? E aí eu fiquei pensando, será que eu tenho dado motivos para que me condenem de ser cristão? Para que me condenem de ser uma serva de Cristo? Porque eu chamo Jesus de Senhor, Senhor. Eu chamo a todo momento, mas eu tenho sido serva, eu tenho dado motivos para que me reconheçam como cristã, como um pequeno Cristo aqui na Terra. E eu me questionei, sinceramente eu me questionei. E eu vi que muitas das vezes eu falho, e nós falhamos, mas precisamos nos revestir do Evangelho e batalhar todos os dias, crescendo. Infelizmente, uma coisa que eu li estudando e eu achei isso muito triste e eu queria compartilhar com os irmãos é uma frase que dizia no estudo que, segundo o espírito da nossa época, um coco na mão vale mais do que 2 almas no céu. E é verdade, nós vemos isso todos os dias, mas Jesus não pensa assim. E se Cristo não pensa assim, nós não devemos pensar. Devemos renovar a nossa mente. A palavra de Deus em Mateus 5, 11, 12, diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. A palavra mais importante dessa declaração é por minha causa, por causa de Cristo. Outra frase que me fez refletir muito essa semana foi essa. A não conformidade para a qual fomos chamados não é simplesmente por amor à não conformidade. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. Entenda, qualquer pessoa pode chamar atenção para si
fazendo o tipo diferentão, fazendo o tipo do contra. Isso é muito fácil. A não conformidade se torna banal quando ela não tem sentido, quando é só para ser do contra, quando é só para ser diferente. Se você quiser ser do contra sempre, você vai ter várias ideologias, você vai se contradizer, porque em qualquer lugar que você esteja, você vai ter que ter uma ideologia diferente, porque você não vai poder ter nada em comum com ninguém. E a gente não pode ser assim. A nossa inconformidade nesse mundo tem que ser por amor a Cristo e contra as coisas que vão contra Cristo, não as coisas que são de Cristo. Nós devemos amar as coisas que são de Cristo e odiar as coisas que não são de Cristo. Devemos odiar o pecado. Se verdadeiramente, assim como diz a Escritura, temos que renovar a nossa mente, precisamos odiar como Cristo odeia o pecado. Precisamos odiar o que Cristo odeia e amar o que Cristo ama. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos dar um jeitinho, não podemos dizer que a carne é fraca. Precisamos ser justificados a cada dia e pedir com fé que a justiça de Deus venha nos justificar, venha nos santificar através do Espírito, mas também precisamos alimentar esse Espírito, alimentá-lo na palavra. O chamado para a transformação significa transformarmos o mundo e não nos retirarmos do mundo. Nós não precisamos nos afastar de tudo, nós não precisamos ficar isolados, não. Nós vivemos neste mundo, não pertencemos a este mundo, mas devemos transformar este mundo. Não devemos ir para um mosteiro, não devemos nos isolar, mas devemos transformar o mundo em que estamos inseridos, seja no ônibus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, onde quer que você esteja, você tem que fazer a diferença, você tem que ser diferente, e as pessoas têm que notar que você é diferente para a glória de Deus, não porque você só quer ser diferente, não só porque você quer se destacar, mas porque a glória de Cristo te destaca, porque a glória de Cristo faz com que as pessoas enxerguem em você o Espírito que habita em você, a diferença, sabe, da sua conduta, do seu agir, do seu falar, do seu pensar. No estudo de sexta-feira, nós estudamos a carta aos Colossenses e eu disse uma coisa que me chamou muita atenção, que os colossenses tinham uma fé que não era apenas uma fé consciente, não era apenas uma fé de um entendimento, mas era uma fé em prática. Eles amavam uns aos outros, eles oravam uns pelos outros e isso me chamou muita atenção, porque se verdadeiramente cremos em Cristo, temos nossa mente transformada, isso gera uma transformação que resulta em atitudes transformadas. Quando você tem uma convicção, você automaticamente transforma isso nas suas atitudes. Isso reflete no seu agir. Se isso não tem refletido no nosso agir, precisamos pedir a Cristo que transforme a nossa mente, que transforme o nosso pensar, o nosso conduzir. E como nós devemos lidar com este mundo? Muitos cristãos, e eu também já fiz parte desse grupo, têm pavor por tudo aquilo que não tem o rótulo de evangélico. Teve uma época da minha vida que eu não escutava música nenhuma que não fosse evangélica. Eu achava que nada ia me edificar, não lia livro nenhum e não assistia nada da televisão e só lia a Bíblia ou então escutava música que era gospel. Mas isso é errado, sabe? Falando de música, falando de cinema, falando de leitura brasileira, boa leitura, isso é errado, sabe? Nem tudo é ruim, nem tudo não vai nos edificar. Porque todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E receberam, pela graça comum, talentos naturais que são importantes para a formação da sociedade.
Ou seja, nem tudo que tem o rótulo de cristão louva a Deus. Nem tudo que tem o rótulo de gospel louva a Deus. Nós vemos um mercado gospel, as músicas evangélicas que muitas das vezes falam tantas coisas errôneas, tantas coisas que são contra o Evangelho de Cristo. E o que nós devemos fazer? Devemos ter discernimento. Precisamos ter discernimento. Tá, e como eu consigo discernimento? Se aprofundando no Evangelho. Só é possível ter uma mente transformada através do Evangelho. Só é possível ter discernimento e saber o que é bom aos olhos de Cristo e o que não é bom aos olhos de Cristo, tendo conhecimento do Evangelho. Porque nós não sabemos, nós somos enganosos. E o Evangelho vai nos revelar tudo o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é certo, esteja aonde estiver, vem de Deus. Da mesma maneira que nem tudo que é dito por livros evangélicos ou por cantores evangélicos, infelizmente, não é de Deus. Nem tudo. Nós precisamos ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele era instruído na leitura da sua época. Ele cita um poeta muito famoso que é chamado Epimênides. E eu vou ler um trechinho dos seus poemas que diz assim: fizeram uma tumba para ti, ó santo e exaltado, os cretenses, sempre mentirosos, bestas mais, ventres preguiçosos. Mas tu não estás morto, tu vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Se temos o discernimento de Cristo, sabemos que Ele está falando coisas que são verdades. E nem por isso está escrito na Escritura Sagrada, na revelação especial de Deus. A Bíblia, em Tito 1, de 12 a 13, ela fala também um pouco sobre esse mesmo poema e diz que este testemunho é exato. Novamente, Paulo cita o poeta grego Arato, que diz assim: deles somos geração. Paulo era mundano? Não. Paulo era uma pessoa instruída, era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus, mas mesmo assim ele tinha tempo para se dedicar a leituras de outro tipo. Por quê? Porque ele era instruído no Evangelho e tinha discernimento. E ele sabia o que era bom e o que não era legal. O que edificaria a vida dele e o que não edificaria a vida dele. Agostinho também cita a filosofia de Platão. João Calvino cita Cícero. Eles eram cristãos, assim, com são nomes de muita referência. E eles eram mundanos? Não, eles só não tinham uma postura isolacionista. Talvez alguém pergunte sobre a Bíblia falar que nós não devemos, que devemos tomar cuidado com a vã filosofia, como diz em Colossenses 2:8. Sim, devemos tomar cuidado, mas também devemos conhecê-las. Precisamos conhecer o que devemos tomar cuidado. E nem toda filosofia que não recebe o rótulo de evangélica é vã. Além disso, no contexto que essa orientação está inserida, fala sobre falsas doutrinas. E nós devemos tomar cuidado com os ensinos antibíblicos e não com as leituras e filosofia que não recebem o rótulo evangélico. Deus, ele requer de nós uma mente transformada, sabe? Precisamos ter uma metanoia, precisamos ter uma mudança de mente, e isso realmente só é possível através do efeito renovador do Evangelho de Cristo.
Quando temos o discernimento, quando temos a base bíblica, quando temos o envolvimento e o estudo profundo da palavra de Cristo, somos capazes de ser críticos. Mas a palavra críticos, ela não segue para um lado de ver tudo com um espírito negativo, mas de sermos cautelosos com aquilo que vemos, que ouvimos. A verdade de Deus, ela é revelada na Escritura. E tudo que contradiz, sabemos que é mal, mas tudo aquilo que não contradiz, ou seja, está conforme a nossa fé, a palavra de Cristo, nós não precisamos nos abster. Se não vai contra o Evangelho, nós não precisamos nos abster, porque toda criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus revela de inúmeras formas. A Escritura de Cristo, a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus, nós vemos na natureza, na criação de Deus, nos talentos. Tudo foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Um pintor que não é cristão, ele tem o talento de pintar um belo quadro. Foi Deus que deu esse talento a ele. E a beleza de Cristo, a revelação de Cristo, a gente vê na vida de várias pessoas, sendo elas cristãs ou não, porque Deus, ele é bom, e tudo que é bom vem de Deus. Davi afirma em Salmos 24:1, assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Deus, ele governa sobre todas as coisas e ele não abandona o mundo, nem o despreza. Nós devemos ser imitadores de Cristo, buscando abordar o mundo para transformá-lo, tornando mais agradável a Deus, que seja tudo para a glória de Deus, a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, que seja tudo para a glória de Deus. Não tem uma coisinha na nossa vida que tem que agradar somente a nós. Tem que ser tudo agradável a Deus, tudo para a glória de Deus. E reivindicar o mundo para Deus requer o nosso empenho ao Evangelho. Devemos nos empenhar e a cada dia, o máximo que estudarmos é pouco. Precisamos estar enraizados, precisamos ter base, porque se formos e estamos em total contato com o mundo no nosso dia a dia, vamos ceder, vamos ser fracos, vamos ser inclinados para o pecado, mas se estivermos enraizados como um bom solo, assim como o pastor pregou domingo, se estivermos verdadeiramente firmados em Cristo e em sua palavra, teremos um pouco mais de facilidade para transformar e ser sal onde estivermos, ser luz, ser inconformados por amor a Cristo, para a glória de Cristo. Nós somos dele, somos para a glória dele, fomos chamados para sermos inconformados para a glória de Deus. E isso não deve ser um fardo, mas sim um desejo incessante do nosso coração, de nos dedicarmos ao Evangelho, de buscarmos a cada dia mais, porque precisamos, sabe? Precisamos do mínimo de apologética para poder conversar com pessoas que não são cristãs, conversar e pelo amor, pela graça de Deus, abraçar o mundo e não se contaminar, mas amoldar o mundo para Cristo e não se amoldar a este mundo. Uma mente renovada, ela é essencial para agradar a Deus. Então vamos recapitular. Precisamos ser inconformados. Não para sermos diferentes apenas, mas para
sermos inconformados por amor a Cristo. E para sermos inconformados a este mundo, precisamos ter uma mente renovada. E só é possível ter uma mente renovada quem é regenerado e enraizado no Evangelho. Não tem como negarmos a carne, negarmos o prazer ao homem, o prazer a nós mesmos. Falo homem, falo a cada um de nós, o nosso prazer pessoal, se não tivermos uma mente transformada em Cristo. Ninguém vai querer negar os prazeres deste mundo se não tiver uma mente renovada, se não tiver uma mente cheia do Evangelho e grata a Cristo. Quando nós entendemos e começamos a ver o mundo como Deus vê e agir com uma boa consciência, entendendo que somos uma criação deformada e que precisamos de Cristo, precisamos do Evangelho, precisamos e temos uma coisa que nos foi dada sem fazermos nada e foi imerecido, sabe? Pegamos o que nos foi dado, o que foi pago e o que não precisamos pagar, que é a eternidade com Cristo, e trocamos, pagamos um preço alto, caro, para uma eternidade sem Cristo. Parece burrice, né? Mas é isso que o mundo faz. Quando nós não estamos enraizados no Evangelho, o mundo nos cega de tal forma que nós preferimos o inferno. Muitas das vezes eu prefiro o inferno. E quando eu falo isso, quando isso verbaliza, eu falo, nossa, como ignorante, como cega, como burra eu sou. Mas eu peço misericórdia a Cristo, eu peço que pelo Espírito Ele me ajude a lutar contra este mundo e que Ele venha me santificar, e que Ele venha me enraizar, e que Ele venha me transformar mente e corpo e alma e coração toda, completa, para que eu consiga verdadeiramente com Ele lutar essa batalha. Sozinha eu não vou conseguir, sozinha você não vai conseguir, mas com Cristo nós podemos. E só podemos com Cristo quando estamos enraizados em Sua palavra. E tendo discernimento, saber o que é agradável aos olhos de Deus e o que não é agradável aos olhos de Deus, sem falar nada, sem ter rótulo nenhum. Apenas temos o discernimento pelo Espírito, uma visão clara, uma visão não cega, uma visão do alto. A minha oração é que possamos viver neste mundo pelo Espírito, enraizados na palavra, para que consigamos batalhar contra o mundo alienado de Deus, contra o mundo que é contra o Evangelho de Cristo, contra o mundo que é contra o nosso Senhor, que chamamos de Senhor, Senhor, e que sejamos verdadeiramente servos, dedicados, não por obrigação, não para sermos só diferentes, mas por gratidão. Gratidão por um favor imerecido. E gratidão por uma vida eterna que não merecemos. Que não sejamos ingratos de guardar o Evangelho só para cada um de nós, mas que nos dediquemos para ter total domínio da palavra e pregar a este mundo e transformar este mundo. Seja com as nossas atitudes, sem fala ou com fala, mas que nos dediquemos a estarmos instruídos, embasados em Cristo, estudando e nos dedicando, seja o tempo que for, mas dedique-se a Cristo. Não sejamos ingratos de, como eu disse, trocar a eternidade pelo inferno, trocar a glória com Cristo, o Salvador de nossas vidas, o prazer desse mundo, pelo prazer do agora. E que não venhamos pensar nisso somente no velório, numa sepultura, que venhamos pensar nisso todo dia, que Cristo nos incomode cada dia a pensar nisso, que a cada erro, que a cada falha venhamos nos lembrar disso e retomar o nosso pensamento, que precisamos ser inconformados com esse mundo, que precisamos batalhar a cada dia. Caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Que tenhamos força
tenhamos a força que vem de Cristo, que tenhamos fé, a fé que vem de Cristo, que tenhamos gratidão a tudo que Ele nos fez sem merecermos e que consigamos com Cristo travar essa batalha nesse caminho da santificação até a eternidade. A glória com Ele. Amém.